Acho que tá... Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação desse ciclo de palestras virtuais da União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Mas hoje é uma data bastante especial, então antes de fazer a apresentação do palestrante de hoje, eu vou passar a palavra para nossa sócia fundadora número 1, que é a professora Maria Conceição, que ela vai dizer por que essa data é especial. Então, Conceição, por favor. Bem, boa tarde a todos. A data é especial porque hoje é um dia depois do 4º aniversário da fundação da União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa. A sua fundação foi exatamente no dia 15 de novembro de 2019 e decorreu na sede da CPLP em Lisboa, um sítio muito icónico, muito bonito, e o que eu acho, na realidade, extraordinário é que, apesar de ser 4 anos, parece que foi ontem, e já se fez muita coisa. Quer as direções, quer os sócios, pode sempre fazer mais, mas também já se fez muito. Desde mantermos a pedalada na organização das conferências de física dos países de língua portuguesa. São antes, que foi em Maputo, depois no Rio de Janeiro, São Tomé e Cabo Verde, na cidade de Santiago. E a próxima em Coimbra. Já está a caminho, já está em preparação. Além das conferências, estas palestras, de que hoje vai haver mais uma, que liga toda a comunidade, desde Angola a Timor, do Brasil a Lisboa, e é extremamente interessante. Temos mantido isto mensalmente, muito bom. Não podemos esquecer também o grande esforço e empenhamento na organização das Olimpíadas de Física dos países de língua portuguesa, a nossa aceitação pelo Conselho Científico da CPLP, passámos a ser membros consultivos, um membro consultivo, e, além de tudo mais, temos aumentado o número dos sócios. Podia ser mais, mas também podia ser menos, por isso temos o número de sócios. Continuamos a incentivar a formação das sociedades científicas nos países onde elas ainda não existem, e até a colaborar um pouco em ações de formação, motivando os alunos para os diferentes países, para intercâmbios, para mestrados, doutoramentos, acompanhando alguns, incentivando outros. Por isso acho que quer os órgãos sociais da União e os sócios podemos estar contentes. Não demasiado, que é para não desacelerarmos, mas acho que temos estado a cumprir, todos têm feito os seus papéis e pronto, parabéns à União dos Físicos. Muito obrigado, Conceição. Obrigado. Então, foi um gosto. Parabéns a todos nós aqui. Muito bem. Então, acho que agora podemos prosseguir com o webinário, que nós temos hoje a honra de ter o professor Anderson Gomes, que vou falar um pouquinho sobre o Anderson, um pouquinho só, porque o currículo dele é bastante extenso. Então, o professor Anderson Gomes, ele concluiu a sua graduação e mestrado em Física, no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, e fez seu doutorado no Imperial College em Londres, e pós-doutorado na Brown University. E é atualmente professor titular no Departamento de Física dessa Universidade Federal de Pernambuco. Ele é pesquisador 1A do CNPq, que é a maior posição de pesquisa que a gente tem aqui no Brasil, e ele atua em vários conselhos científicos. Não vou poder entrar em detalhes, senão vou ficar 1 hora falando sobre o Anderson, mas as suas atividades científicas são na área de nanofotônica, biofotônica, ótica não linear e comunicações ópticas, e ele é coautor de mais de 300 artigos científicos e supervisionou 39 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado. E recentemente ele ganhou foi condecorado, eu acho que essa é a palavra certa, com a Ordem Gran Cruz, acho que é alguma coisa assim,
que é a maior ordem possível, a maior honra que um cientista no Brasil pode ganhar. Então, o Anderson, acho que ele trabalhou, ou pelo menos conviveu com uma das pessoas que ganhou o Prêmio Nobel de 2023, e ele vai falar, então, exatamente sobre o Prêmio Nobel de Física de 2023, que é a área de atuação dele, e como esses pulsos de atos segundos poderão impactar a sociedade. Então, Anderson, passo a palavra para você. Muito obrigado por ter aceito o convite para dar essa palestra para a União dos Físicos do País de Língua Portuguesa. Obrigado, Rogério. Uma boa quinta-feira, né, a todos e todas, porque aí já pode amanhã, tarde e noite. Eu estou muito satisfeito de ter a oportunidade aí de dar essa palestra. E eu preparei algo que é bem simples, talvez um pouco histórico, mas vai ser eu vou eu montei a palestra de maneira que a gente vai construindo para dizer como é que até chegar, né, realmente ao Prêmio Nobel desse ano. Eu trabalho aqui na Universidade Federal de Pernambuco, tem um grupo com cerca de 15 pessoas, 70% são da área de odontologia, eu também sou parte do programa de odontologia, pós-graduação, e os outros são de física, vários pós-docs, e a gente trabalha nessas áreas como o Rogério comentou. Bom, quando foi anunciado o Prêmio Nobel de Física, aí, agora em outubro, eu enviei a Anne Lullier um e-mail dizendo a ela que eu fiquei muito feliz, que o prêmio foi muito merecido. E alguns dias depois, ela respondeu e ela disse assim: muito obrigado, você estava aqui no começo. O que é que ela queria dizer com isso? Ela estava se referindo a dois trabalhos que eu participei lá com ela no início de tudo, um artigo que é desenvolvendo o sistema experimental, que eu vou falar um pouco mais em detalhe, não tanto detalhe técnico, mas entrar um pouquinho mais sobre isso, que gerou um artigo, e o segundo trabalho, que foi o segundo trabalho dela, comprovando os fundamentos do que seria importante para gerar os pulsos de ato segundo, que foi em 92. Então, naturalmente, eu fiquei muito feliz dela ter ganho, e o prêmio ele foi dado, sempre os prêmios Nobel eles têm uma motivação, e essa motivação ela é resumida em poucas palavras, e as pessoas escolhidas, então, têm contribuições fundamentais nessa área. Nesse caso, foi por métodos experimentais para gerar pulsos de atos segundos para estudar a dinâmica de interação do elétron com a matéria. Quando a gente olha no tempo, essa é uma figura que está mostrando o seguinte: quando o laser foi inventado, lá em 1960, apesar de que era um laser pulsado, o primeiro laser de Ruby foi um laser pulsado, a maioria dos lasers que vieram em seguida foram lasers que a gente chama CW, que emite radiação contínua. Logo em seguida, vieram os lasers pulsados, e no eixo aqui vertical a gente tem a duração do pulso, e veja que é nanosegundo, picosegundos, femtosegundos, attosegundos. Então, aqui estão as técnicas que são usadas para... Deixa eu pegar aqui o apontador a laser. São as técnicas que são usadas para gerar os pulsos. Kill switch é uma técnica que gera pulso de nanosegundos. Mode locking gera pulso de picosegundos ou femtosegundos. Aqui tem uma coisa chamada CPA, que é Chirped Pulse Amplification, que foi a base para um outro prêmio Nobel, e eu vou comentar isso. E aí veja que isso aqui foi descendo e ficou um pouco parado aqui em alguns femtosegundos. Essa parada aqui precisou exatamente vir a contribuição de Anne Lullier para, a partir do grupo, né? A partir daí, dos anos 2000, então, chegou a onde a gente está hoje, attosegundos. Então, essa é digamos assim, mostra... eu preciso tirar isso aqui. Eu preciso tirar esse... saiu já. Então,
Quando tudo isso começou com Einstein, em 1917, quando ele explicou a emissão estimulada da radiação, mas na cabeça dele não tinha nada de laser, não tinha nada de usar isso para fonte de luz. Depois isso foi explorado para inventar o maser, e em 1960 o laser operou pela primeira vez e foi fundamental existir, justamente, eu vou falar daqui a pouco, a emissão estimulada. Depois tem os vários tipos de laser que a gente conhece hoje, laser de neodímio Higgs, laser de CO2 e diversas aplicações, laser de argônio, laser de semicondutor, etc. Aqui está o Charles Townes e o Prêmio Nobel de Física de 64, foi dado a essas 3 pessoas exatamente pela invenção do laser e do maser. Bom, como é que funciona um laser? Em poucas palavras, um laser ele tem alguns ingredientes. Ele tem um meio de ganho, você precisa de uma fonte de excitação, esse meio de ganho ele é excitado e ele gera o que a gente chama de emissão espontânea, ou a emissão estimulada. Se a gente coloca 2 espelhos, essa emissão, ao longo desse eixo aqui, ela fica indo e voltando aqui dentro. Isso aqui forma o que a gente chama de uma cavidade óptica. Essa cavidade ela é essencial e ela faz o que a gente chama de um mecanismo de realimentação. Ela dá essa realimentação e essa realimentação faz com que o ganho nesse sistema seja maior do que as perdas do sistema, de maneira que, depois de um certo tempo e depois de certas condições, a emissão que sai aqui ela é uma emissão que a gente chama de emissão laser, ela é direcional, ela é coerente no sentido espacial, temporal e espectral. Então, tipicamente, um laser que tem o meio de ganho, e você excita de maneira CW, de maneira contínua, a emissão é uma emissão contínua e tem o que a gente chama de potência média. Esse é o que a gente mede aqui, a potência. Então, você tem vários tipos de laser, laser de corante, laser de semicondutores emitindo cores diferentes, um laser dos mais antigos, se chama laser de helineônio, emite uma linha vermelha. Então, de forma bem básica, bem simples, assim que funciona um laser, e esse aqui é o laser contínuo, o laser CW. Bom, mas você pode ter um laser pulsado. Um laser pulsado é como essa figurinha aqui embaixo. Aqui está a saída do laser. Ele emite uma luz infravermelha que a gente não vê, e aqui tem um cristal que gera o segundo harmônico. Então, em vez de ter uma emissão contínua, tem uma emissão, como está mostrando aqui, é uma emissão que tem um pulso a uma taxa de repetição, e esse pulso tem também uma largura. Como é que eu gero esse pulso? Eu posso colocar dentro da cavidade, eu vou voltar aqui para dizer, aqui, vou colocar dentro da cavidade um elemento, e esse elemento vai fazer com que a emissão aqui saia pulsada. Esses pulsos são caracterizados por ter uma taxa de repetição e uma certa largura. Quando eu vou ter um regime kill switch, você tem um pulso da ordem de alguns nanosegundos. Tá? Bom, e se eu quiser agora um laser pulsado com femtosegundo, picosegundo, que a gente chama de pulsos ultracurtos? Você agora quer colocar aqui dentro da cavidade um elemento que tem agora uma relação com o tamanho da cavidade. Essa relação é uma frequência que é metade da frequência da cavidade. Quando você faz isso, existe um processo chamado de travamento de modos. Então, agora, você tem um trem de pulsos, que tem uma taxa de repetição que depende dessa daqui, e os pulsos podem ser de picosegundos até femtosegundos. E aqui tem uma formulazinha para dizer o seguinte: aquela potência média que a gente mede, ela agora você tem que levar em conta o tempo de duração do pulso e a taxa de repetição para calcular qual é a potência em um pulso. Então, esses números vão ser importantes, mas eu chamo a atenção deles depois. Bom, resumindo o que aconteceu desde 1960 até 2005, você tem uma redução na largura do pulso, e para que você quer pulso muito curto, eu vou explicar mais na frente. Mas aqui tem várias técnicas, vários tipos de laser, e você veja que as pessoas foram trabalhando para ter pulso muito curto. Aqui tem estou marcando aqui uma coisa chamada compressão, que é a compressão óptica de pulso. Vai ser importante para o que eu vou falar mais na frente. E um dos lasers que é muito usado hoje em dia é o laser chamado titânio-safira. Você, de um laser desse, você pode ter pulso de femtosegundos diretamente do laser.
Mas o que é essa compressão ótica? A compressão ótica foi o que foi usado para gerar pulsos curtos no final dos anos 80. No final dos anos 80 ainda não tinha o laser titânio safira, isso veio logo no início dos anos 90. Então, a ideia era fazer o quê? Pegar um pulso de alguma largura, passar numa fibra ótica, explorar algo que chama de efeito não linear na fibra, para alargar o pulso espectralmente, e depois usar um par de grade de difração ou um par de prisma para comprimir temporalmente o pulso. Tá? E isso levou a recorde, no final dos anos 80, de gerar 6 femtosegundos no visível e 33 femtosegundos no infravermelho. Eu coloquei aqui o Brito Cruz, é um brasileiro que estava na Bell Lab nessa época, 86, por aí, 85, e ele foi um dos coautores desse trabalho, e eu estava fazendo meu doutorado no Imperial College e fui coautor desse outro artigo que gerou pulso curto também. Bom, aqui tem uma coisa mais técnica, mostrando um dos artigos que a gente fez lá quando eu estava no doutorado. Aqui está o esquema mostrando um laser, e esse laser gerava pulso de 85 picosegundos, e aqui tem uma fibra, um par de grades, e aqui outra fibra e um par de grades. A gente fez uma compressão dupla para gerar sub-picosegundos, que também era um recorde naquela época. Isso aqui eu estou falando de 1985. Fazendo, então, um resumo do que aconteceu até exatamente por aí, 85, veja que os pulsos saíram de dezenas de picosegundos e encurtaram até ali sub-picosegundo, 6 femtosegundos nessa época. E veja que ficou parado aqui um tempo, e nesse período aqui veio essas duas coisas, Chirped Pulse Amplification e High Harmonic Generation. Então, é aqui que começa a entrar Anne Lullier e o time que ganhou o Nobel. Mas, antes de falar deles, eu quero falar exatamente desse Chirped Pulse Amplification. Essa técnica foi fundamental para o Prêmio Nobel de 2018, que foi dado ao Gerhard Moreau e Donna Strickland, pelos métodos de gerar pulsos de alta intensidade e pulsos ultracurtos, e Arthur Ashkin para Optical Tweezers, para aplicação no sistema biológico. Então, aqui é o que tem a ver com o Nobel desse ano, é exatamente o trabalho do Gerhard Moreau e da Donna Strickland. Um pouquinho de tecnicalidade aqui, para os estudantes que estiverem aí aqui nos ouvindo. Quando você tem um pulso de luz e você mede a potência média, ele te dá um certo valor em watts. Mas tem uma coisa chamada intensidade, e a intensidade é aquela potência de pico de um pulso dividido pela área. Então, quanto menor o pulso, maior o pico, a potência de pico. E quanto menor a área, maior a intensidade. Como é que você diminui a área? Você coloca uma lente, o feixe tem um certo diâmetro D, você coloca uma lente, ele vai ser focalizado, e essa cintura aqui do foco, essa área é bem menor do que essa daqui, de forma que a intensidade fica muito maior. Usando, né, esse tipo de coisa, vocês vão ver o que vai acontecer com os pulsos. Agora, como é que gera pulso de alta intensidade? O que é que chama de Chirped Pulse Amplification? É muito parecido com a técnica de compressão ótica. Você vem com pulso, você vai alargar o pulso, mas antes de comprimir o pulso, que seria o último estágio, a grande sacada do Gerhard Moreau e da Donna foi colocar aqui no meio um amplificador. Então, tecnicamente, o esquema é muito parecido com o que eu mostrei, só que aqui tem um amplificador. E isso era um problema antes, você não podia amplificar muito porque queimava os amplificadores, porque tinha muita energia. Agora, com pulso curto, não, você pôde fazer isso. Então, essa coisa que foi simples mudou a forma de você gerar pulso de alta intensidade. E aqui eu quero só mostrar para vocês o seguinte, na época, eu fiz um trabalho, e esse trabalho foi feito em julho de 85, que era esse esquema aqui. A gente gerou pulso curto. Quando a gente olha para o trabalho da Donna, que foi publicado em outubro ou novembro, a diferença do que eu estava fazendo, do que ele estava fazendo, é que eles colocaram aqui esse elemento, que foi um amplificador, e por conta disso eles ganharam o Prêmio Nobel. Parece simples, mas eu não fiz. Nem meu orientador disse que eu fazia. Então, perdi uma chance. Vamos lá. O que é que acontece de novidade ao você ter esse tipo de pulse amplification? Essa figura aqui
ela está mostrando como é que o tempo, a duração temporal encurtou até chegar em atos segundos. Essa figura aqui mostra, ela é equivalente dessa, mas mostrando o que é que acontece com a intensidade. À medida que eu tenho pulso curto, eu posso ter intensidade muito maior. E aí, até 1985, onde não tinha o tipo de pulse amplification, a gente estava limitado em intensidades até 10 a 15 watts por centímetro quadrado. Então, o tipo de física que você podia fazer aqui estava limitado. Quando você passou a ter tipo de pulse amplification, aí você pôde chegar em 10 a 25 watts por centímetro quadrado. 10 ordens de grandeza. Isso permite você ir para o que chama de uma física onde você tem elétrons ligados, uma ótica relativística, e aí tem sistemas sendo construídos para que você vá para uma ótica ultra-relativística e uma coisa chamada uma ótica de eletrodinâmica quântica não linear. Tem muita coisa para ser entendido da relação radiação-matéria. Mas, no momento, nós estamos exatamente por aqui, nessa região verde aqui, que tudo está acontecendo graças ao trabalho do pessoal que ganharam o Nobel desse ano. Muito bem. Dado esse background, eu vou agora falar do Nobel. Tá? Vou mostrar, antes de chegar, onde é que a gente aplica e quando nós vamos poder estar aplicando isso. Bom, esse artigo aqui é fantástico. Ele é o que se chama de Scientific Background para o Prêmio Nobel, e ele explica de uma maneira bem simples tudo isso que gerou o Prêmio Nobel. E eu vou usar uma parte desse artigo, e não vou ler essas coisas todas, mas estou chamando a atenção aqui do seguinte. Primeiro, o caminho, né, longo para gerar pulsos de atosegundos, que é esse caminho que eu estou falando, que ele vem lá dos anos 60. E aí, nos anos 80, vários grupos estavam estudando um processo chamado desses íons atômicos carregados, átomo com poucos elétrons, e foi demonstrado uma coisa chamada ionização multifotônica. Isso aqui é um trabalho da Anne Lullier, de 1982. Isso é um trabalho seminal. Esses dois trabalhos são os trabalhos seminais para o Prêmio Nobel. O primeiro experimento para mostrar esse efeito, que foi realizado lá em Paris, foi em 1988. E, a partir disso, que não tinha sido a primeira observação, mas foi a primeira observação de uma coisa chamada um platô. E eu vou explicar o que é isso, porque é isso que é o fundamento de você gerar os femtosegundos. Antes, eu preciso dar uma informação a mais. Na ótica não linear, que a gente conhece hoje, com intensidades até um certo valor, a gente trabalha num regime chamado perturbativo. Então, você entra com um campo elétrico, a resposta do material, quando interage com esse campo elétrico, ela é linear até uma certa intensidade, um campo elétrico crítico, e depois ela se torna não linear. E aí você escreve uma expansão. Não vamos entrar no detalhe, mas a expansão ela é uma expansão perturbativa, e o resultado é o seguinte: você gera muitos harmônicos, mas eles vão diminuindo com a intensidade. Então, à medida que você vai aumentando a intensidade, vai gerando harmônico, o segundo, o terceiro, eles vão caindo em intensidade. Isso é previsto, é o esperado para esse tipo de sistema. Qual é a novidade? A novidade é que no trabalho da Anne Lullier, e do primeiro trabalho de 82 foi esse aqui, onde eles viram a absorção por muitos fótons, gerando então, harmônicos, o que eles comprovaram nesse artigo, que é o artigo mais fundamental. Qual é a diferença? Esses harmônicos aqui, eles agora não vão, veja que eles começaram aqui a diminuir, mas depois eles ficaram constantes e diminuíram novamente. Isso aqui não era esperado, isso precisava ser explicado. Esse aqui é o que é o chamado platô. Esse platô aqui foi a grande novidade, e isso precisou ser explicado, comprovado, e para poder, então, ser explicado, ser demonstrado. Então, aí é onde entra a minha participação. Final dos anos 90, existiu uma colaboração internacional, isso é uma coisa muito importante, entre o Brasil e, no caso, a França. Essas colaborações elas precisam continuar acontecendo. Ainda tem gente discutindo se é importante ter isso. Ciência Sem Fronteiras é algo que a gente sempre brigou. E nessa minha participação, eu fui lá em Saclay 3 vezes, 3 anos seguidos, passava um mês. No primeiro ano, a gente montou o sistema, então veja que o sistema
é um sistema de estirpe de pulse amplification, parecido com esse que deu o Nobel de 18. Foi talvez o segundo ou terceiro sistema desse no mundo, onde a gente gerou pulso curto com altíssima intensidade. Para quê? Exatamente para usar no segundo artigo do qual eu participei, e aí foi a aplicação daquele sistema, onde a gente conseguiu ver o platô muito claramente, foi confirmado o platô, e aí, depois disso, vários outros grupos viram, e, em particular, nesse trabalho, foi gerado até o centésimo, 35º harmônico em neônio. Quer dizer, já era um resultado fantástico, né, seminal, mas o importante era o seguinte: as pessoas observaram que, por conta desse platô, isso aqui gerava o que a gente chama de largura de banda muito grandes, que era suficiente para suportar pulsos de atossegundos. Só não se sabia como fazer isso e como medir. Esse era um outro problema. Bom, naquele artigo que eu comentei, a gente tenta, isso aqui é uma figurinha, né, um desenhozinho como é que se gera os altos harmônicos, e esse platô, que é exatamente o que está aqui no nosso trabalho e outros, e aí veio como explicar isso. Então, eu não vou entrar em muito detalhe, mas tem 3 coisas aqui, que é, primeiro, em princípio, deveria ser possível gerar pulsos de atossegundos e precisava ter um entendimento do mecanismo daquele platô. Aí é onde entra o trabalho do Pierre Agostini e várias outras pessoas, Kenneth Schaefer, Kenneth Kullander, são nomes importantes, e eles fizeram previsões para explicar o efeito, e esse efeito foi proposto, que tinha a ver com a geração de alto harmônico, com gerar ultravioleta extremo. Eu tenho um desenhozinho explicando como é que isso acontece, e esse trabalho gerou um modelo chamado ionização above threshold, ATI, above threshold ionization, que foi proposto pelo Pierre e demonstrado pelo Pierre Agostini. Eles fizeram essa proposta, eles descobriram isso, e aí, ao juntar esse modelo com os outros resultados e com o trabalho do Frank Krauss para medir, isso fez todo o controle completo do sistema de geração de pulso de atossegundos. Em resumo, e sem entrar na parte teórica muito fundo, até porque eu não sei, o que acontece na prática é, quando você joga um campo muito intenso num gás, como os gases que eles usaram, o gás nobre, neônio e outros, você tem o elétron e o núcleo, você arranca o elétron por esse efeito de tunelamento, mas ele volta e faz essa ionização, e ao ionizar você está gerando o elétron que é ionizado, ele faz com que você possa gerar pulsos com energia muito grande, até o ultravioleta extremo, em alguns casos pode chegar até raio-x, e é esse processo de recombinação gera essa energia cinética suficiente para fazer essa geração do ultravioleta. Então, isso foi entendido, totalmente entendido. O resumo disso está aqui, ou seja, você começa com um oscilador, você tem o amplificador, depois você gera esses pulsos femtosegundos, ou picosegundos. Esses pulsos, então, geram alto harmônico, e aí, nesses altos harmônicos, aqui você tem o trem de pulso de atossegundo, que gera esses raio-x, XUV, ultravioleta extremo, e esses pulsos aqui, então, eles têm essas frequências muito largas que suportam o atossegundos. A questão agora, aqui tem um diagrama experimental, é um sistema onde você começa aqui com um sistema de tipo de amplificação por tipo de pulse amplification. Então, tem todo um aparato, e aqui tem as câmaras, na qual você vai ter o gás e jogar o pulso para a câmara de geração de harmônico. Aqui está uma foto da Anne com um pedaço do aparato aqui no laboratório dela, agora lá na Suécia. Agora, a questão é, você gera os pulsos, como medir? Como é que a gente mede pulsos? Você tem uma medida de, se os pulsos forem nanosegundos ou até dezenas de picosegundos, um fotodetetor comercial e um osciloscópio comercial você mede diretamente. Se forem, você pode usar uma coisa chamada streak camera,
para ter pulso, para medir pulso de alguns picosegundos ou até subpicosegundos. Isso é algo que é muito caro, da ordem de 50, 60 mil dólares. Agora, se você quer medir pulso de femtosegundo ou atosegundo, você usa uma técnica não linear, que é chamada de autocorrelação ou correlação cruzada. É uma técnica que você separa os dois pulsos no tempo, com a linha de atraso, e recombina em um cristal, que esse cristal gera o segundo harmônico, e esse segundo harmônico só é gerado quando os dois pulsos coincidem. Então, você atrasa um com relação ao outro, e você pode gerar, ver quanto é o pulso, e você faz o filtro. Aqui é um pulso de 1 picosegundo. Ou você pode fazer uma coisa chamada autocorrelação interferométrica, onde você, de fato, conta o número de franjas que está correlacionado com quantas, o número a frequência do campo elétrico associado. Então, um pulso de 6, 10 femtosegundos do visível é equivalente ao campo elétrico vibrar apenas 3 ou 4 vezes. Você tem 3 ou 4 ciclos do campo elétrico e o pulso apaga. Então, é assim que você mede, e foi assim, com a técnica dessa, de autocorrelação, que o pulso de XUV foi utilizado. Aí aqui o material aqui é um gás, né, de hélio, você gera os íons e detecta, mas de toda forma é uma autocorrelação. Esse espelho aqui divide os dois feixes, eles atrasam aqui no espelho, e a partir dessa medida de autocorrelação, você mede as franjas, você conta as franjas, e você mediu, nesse caso, o pulso tinha 780 atosegundos. Uma outra técnica chama Rabbit, está dizendo aí o que é, mas é parecida a técnica. A diferença é que você coloca aqui um anel para fazer essa interferência e, novamente, isso passa num espectrômetro de tempo de voo e você mede, nesse caso, o pulso foi de 250 atosegundos. Até o ano passado, esse era o pulso mais curto medido, mas esse ano foi reportado, aí, foi descrito, o pulso mais curto de atosegundos, que é 53 atosegundos. É muito, muito curto. E tudo isso com essa técnica que foi criada, né, pelo grupo que ganhou o Nobel. Bom, espero ter explicado como é que o pulso é gerado, como é que o pulso é medido, e agora como é que a gente usa, para que usa, para que serve. A gente faz a ciência, é bom que ela seja aplicável, ela é usada para duas coisas, a gente entender como é que a luz interage com a matéria, como é que a radiação interage com a matéria, porque isso vai ter, sim, aplicações. Antes de falar das aplicações de atosegundos, porque elas ainda vão acontecer, eu quero dizer o seguinte: quando os pulsos de femtosegundos eles foram, final dos anos 80, eles foram, então, controlados e medidos, imediatamente várias aplicações importantes que perduram até hoje. Então, eu peguei só 4 exemplos. Fentoquímica é uma área que foi criada por conta disso. A gente entendeu o processo da visão, cortes precisos a laser e cirurgia de córnea. A fentoquímica deu o Prêmio Nobel de Química ao Ahmed Zeewy pelos estudos de transição química, de reações químicas, usando femtosegundo. Muita reação química, como é o processo da visão, os primeiros passos da reação ela ocorrem em alguns femtosegundos. E se você quer acompanhar, quer tirar uma fotografia do que está acontecendo, você tem que fotografar num tempo mais rápido do que o tempo de resposta do meio. Então, foi assim com a fentoquímica. Processo de visão, quando os fótons chegam na nossa retina, eles levam alguns femtosegundos para serem absorvidos e transformar uma molécula chamada retinal, fazer uma transformação cis-trans. Essa transformação acontece em cerca de 100 a 200 femtosegundos. E para acompanhar isso, você precisa de um pulso muito mais curto. Então, com um pulso de 6 femtosegundos, a primeira coisa a ser feita foi acompanhar todo o mecanismo da visão. Então, os fótons são absorvidos da ordem de 100 a 200 femtosegundos, e aí desencadeia todo um processo que vai até milissegundos para mandar uma informação para o nosso cérebro, que tem uma imagem ali, e o cérebro decodifica, diz a cor, profundidade, todo o resto. Então, mas entre a retina, o nervo óptico, até chegar no nosso cérebro, o primeiro passo é essa transformação cis-trans que leva dezenas de femtosegundos. Para você fazer a cirurgia de córnea, que é feita hoje, você usa um laser de femtosegundo. Por quê? Porque a energia no pulso de femtosegundo é muito menor do que no de nanosegundos. O que é que isso faz? Isso aqui é um corte em um metal, não é na retina, mas se eu usar um laser de nanosegundo, veja que as bordas aqui não estão muito boas.
Enquanto que um laser de femtosegundo, as bordas ficam quase que perfeitas. Então, você pode usar um laser de femtosegundo para fazer uma ablação. Você raspa a córnea para deixar a espessura da córnea corrigir se ela está mais espessa ou menos espessa, e você deixa de ter a miopia ou outro defeito da vista e deixa de usar deixa de usar óculos, deixa de usar lente, e é uma cirurgia hoje em dia feita em qualquer lugar do mundo. Aqui tem novamente com laser de nanosegundo como é que fica uma trilha feita em algum material, e aqui com laser de femtosegundo. Então, isso hoje é usado já rotineiramente. Com laser de femtosegundo você pode estudar a dinâmica molecular, mas com laser de atosegundo você pode estudar a dinâmica do elétron. O elétron ele está preso aqui no núcleo, e essa vibração dele no núcleo ela é da ordem de atosegundo, ela precisava ser entendida. Qualquer molécula, qualquer material, ele é feito de dos órgãos de átomo, e o átomo, se a gente entender a dinâmica molecular, já tem muita aplicação, entendendo a dinâmica eletrônica, você vai abrir um campo, e também a dinâmica nuclear. Aqui você precisa de pulso bem mais curto, e as pessoas já estão falando em ir para pulso de 10 a menos 21 segundos, que é o zeptosegundo. Nós já estamos perto dele, nós já estamos em 53 atosegundos. Bom, aqui tem novamente um resumo. Essa ciência de atosegundo, a primeira era, né, já está sendo colocado assim, foi gerar os altos harmônicos e entender. Agora a gente está aqui na entender como é que esses pulsos de atosegundos começam a interagir com a matéria. Isso você usa um laser que está não precisa de muitas salas, não precisa de um prédio, num laboratório pequeno. Depois vem estudar, usar esses pulsos de atosegundo para entender toda essa dinâmica nova em materiais num regime de atosegundos. E aí depois vai ter um impacto mais largo, que é exatamente o que eu vou mencionar agora. Então, primeira coisa foi medir o movimento do elétron. Aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, que o átomo de Bohr, o elétron fica ali girando, esse giro ali, ele é da ordem de 150 atosegundos. Portanto, para medir isso daí, precisa de um pulso mais curto do que 150 atosegundos. Então, isso já foi feito, isso foi um dos resultados já promovidos. Essa oscilação, ela também foi vista, né? Essa oscilação ela foi vista usando o campo de atosegundos e vendo como é que os elétrons ocorrem e detectando os elétrons. Então, está diretamente ligado com o exemplo anterior que eu acabei de falar. Bom, e outras aplicações que cheguem mais perto da nossa realidade, que cheguem do nosso dia a dia, que cheguem da sociedade. A gente tem pelo menos 2 exemplos aqui. Um deles vem da própria Anne. Ela, num dos artigos aí de propaganda, ela chama a atenção de que, com pulso de atosegundo, a informação quântica, tudo isso que a gente tem ouvido falar de tecnologias quânticas, com pulso de atosegundos, você vai ter um processo bem mais rápido e vai ter menos problemas do tipo que está acontecendo hoje. Então, um dos efeitos quânticos chamado entanglement, ou emaranhamento, pode ser bem mais entendido e bem mais aplicado se você usar pulso de atosegundo. Isso ainda vai levar um tempinho, mas já tem gente trabalhando com isso. Você pode usar esses lasers de atosegundo para preparar esses gatilhos quânticos, chaves quânticas. Você pode mitigar o erro quântico com o pulso de atosegundo, que esse é um dos problemas, né? Você, em computação quântica, é diminuir o erro, e aí você aumenta a segurança. Essa é uma coisa. E uma outra área que o Krauss, o Ferenc Krauss, que é o outro ganhador do Nobel, que foi, além do que ele já está fazendo, ele já estava... toda a parte de medida foi originária dele, ele já está trabalhando com esses pulsos de atosegundo para a detecção de doenças, principalmente câncer, e pode, então, detectar diferentes tipos de doenças coronárias, pré-diabetes, diabetes, etc. Por quê? Porque, em vez de olhar para a molécula, vai olhar um passo antes, vai olhar o que acontece com esses tecidos que mudaram, num estágio anterior ao estágio molecular, no estágio atômico, dos átomos que constituem as moléculas. E daí isso vai ser feito com
com esses pulsos de átomos segundos. Eu estou concluindo, estou perto do final, para dizer o seguinte: o INL, que é o instituto aí né, no Porto, perto do Porto, como é o nome da cidade aí aí em Portugal, o INL tem uma interação, né, um dos trabalhos que foram feitos pela Anne Lullier, que inclusive tem uma sócia de uma empresa aí em Portugal. Um desses trabalhos são em equipamentos usando pulsos de 5 a 10 femtosegundos para fazer imagens microscópicas. Agora, com esses pulsos de atossegundo, com certeza, a empresa do qual ela faz parte, que tem uma sede aí, chama Sphere Ultrafast Photonics, que tem uma sede na Espanha e uma sede aí no Porto, Portugal. A Anne é sócia dessa empresa e essa empresa já faz dispositivos para fazer imagens. Com pulsos de 5 a 10 femtosegundos, certamente vai poder fazer com pulso de atossegundos, e isso que a gente vai ver aí nos próximos anos. Então, pelo menos essas duas áreas, que são as tecnologias quânticas, que vão impactar, aí, principalmente na Europa, tem um trabalho muito grande com isso, e a área de diagnóstico por imagem, são áreas onde pulsos de atossegundos vão poder trazer resultados imediatamente. Eu estou concluindo e eu queria concluir com essa imagem aí. É que a Anne, que eu conheci durante 3 anos, nós interagimos, ela tinha acabado o doutorado dela um ano antes de que eu acabei o meu, 85, 86. Ela continua a mesma pessoa, humilde, simples. Você já deve ter visto isso. Ela recebeu a notícia do Prêmio Nobel, ela estava dando aula, alguém disse: olha, tem uma ligação do Comitê Nobel, você tem que ir atender. Ela saiu da aula, e imagino que as pessoas já sabiam o que era, e gravaram esse momento, que para mim é um momento único, realmente fantástico. E aí ela voltou para dar aula, como se... É claro que ela estava naturalmente, né, excitada, feliz, mas ela voltou e deu a aula, terminou a aula, e isso eu queria terminar exatamente com essa imagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson, pela excelente palestra, apresentação, muito interessante. Eu não lembrava que o outro Nobel da Dona foi para lasers também, de pulsos rápidos. Foi, exatamente. Então, bom, Eu então a vou gente pode... interromper. Sim, sim. A gente pode abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o Anderson? Horácio... Peraí, Horácio tem uma pergunta? Parece que tem uma pergunta. Obrigado. Né? Estou lendo aqui. Tá bom. Então, a pergunta do Horácio é a seguinte: pelo que eu entendi, haverá sempre uma rede para comprimir o laser, mas sendo o comprimento de onda do laser da ordem de 0,3 nanômetros, como se consegue produzir tal rede com cristais? Veja, a compressão do pulso é no estágio anterior, ou seja, a geração de atossegundos é num gás, é numa célula de gás. Ali é a física da interação do pulso que foi gerado ou por compressão óptica ou por algum outro método antes. Esse pulso curto com altíssima intensidade é ele que gera o pulso de 0,3 nanômetros dentro do gás. Esse pulso de 0,3 nanômetros, aquele platô é responsável por dar largura de banda suficiente naquele comprimento de onda para gerar os atossegundos. Então, talvez eu não tenha sido muito claro. No primeiro, são 3 estágios. Um estágio de gerar o pulso de alta intensidade. Então, nesse estágio, você precisa de grade, de rede, de tecnologias que permitem você ter a rede. Para gerar o atossegundo, não é uma tecnologia que você coloca componentes. É a interação da luz com, nesse caso, o gás nobre, que faz todo o processo. Ok, Espero ter obrigado. respondido aí, Horácio. Ok, acho que a Conceição tinha levantado a mão também. Não, eu queria agradecer ao Anderson a essa magnífica conferência. Eu nem sequer também estou como o Rogério. Não sabia que os Nobels da Dona Stirkland, que eu tentei convencer a vir a Portugal e nunca convenci, nunca veio.
que estavam ligados. É interessante e, ao fim e ao cabo, nem sequer estão muito longínquos no tempo. A outra coisa que eu acho, eu gostava de perguntar ao Anders, é se por acaso alguma vez trabalhou com o Hélder Crespo da Universidade do Porto. Eu nem sequer sabia Não, que estava envolvido neste golpe. não trabalhei. Eu não, inclusive, eu soube, lá no INL tem uma pessoa que chama Mariana Torres, que foi minha aluna e trabalha lá. Eu visitei o INL algumas vezes, mas eu não conheço ela e eu não sabia que a Anne estava envolvida com a empresa, que tinha esse contato, que tinha esse trabalho aí. Eu conheço o trabalho do INL, mas não lembro de ter conhecido o Hélder Crespo pessoalmente ou interagido. Não conheço. O Hélder é razoável, penso que é um rapaz dos 40 anos, por isso é bastante jovem. Bem, eu sei quando o Anderson está ligado a este Nobel, mas naturalmente seria interessante, porque as pessoas geralmente gostam de ver os prémios Nobel em carne e osso. Como vocês estão muito perto da Anne, naturalmente, e como a França não está muito longe de Coimbra, naturalmente ainda conseguimos uma abertura de 5 estrelas na Conferência de Física este ano. Não é? Eu acho Era que muito engraçado. isso, mas eu acho que se vocês a convidarem agora para vir, ela já tem todas as ligações aí em Portugal. Eu posso também ajudar. Com certeza, vocês convidando a Ana, ela vai. Certeza absoluta. Assim tem a agenda, não é? Pois é, tem Por que ir isso tinha que logo, ser tem que ir logo. rapidamente, Tem saber que ser se rápido. no dia 8 de setembro de 24 ela depois Exato. dá Isso, um salto a Coimbra. Era muito engraçado, porque os sim. jovens adoram essas coisas e viram, aparecem logo centenas de Ah, pessoas é com uma Nobel em diferente, carne e osso. com certeza. E me avise que eu quero ir. Com certeza, com certeza. Vai ser ótimo. Vai ser uma boa ideia. Tem uma comissão científica da quinta conferência que precisa começar a atuar, né? O presidente dessa comissão científica não está fazendo muita coisa. É isso. Não esquecer, Rogério, não esquecer. Não posso esquecer disso. Mas o Anderson já está convidado de antemão, né? Para a conferência. Muito bem. O Horácio disse também que o Gonçalo Figueira conhece a Ana. Eu acho que é isso, né? Acho que o Afirmativo. Horácio. Hã? Afirmativo. Afirmativo. Então, acho Não, que é porque o o. Gonçalo, nós temos cá um grupo que fez ontem 20 anos e por acaso até achei extremamente interessante porque o Luís Oliveira e Silva apresentou um paper, um dos primeiros papers da colaboração do grupo dele, precisamente com o Ricardo Galvão, que eu até lhe enviei pelo WhatsApp ontem em tempo real da conferência. E o golpe fez 20 anos, portanto é a colaboração que eles têm com lasers intensos e trabalham nesta área. E efetivamente estes aspectos não lineares para mim fazem um bocado de confusão, por isso é que eu coloquei esta questão. Mas eu acho que eles têm, através do LI, contactos Isso. com a... Tudo bem. Então já temos algo para fazer para a conferência. Uma tarefa de tentar tentar convidar a Anne para vir para a conferência. Com a grande vantagem do gender balance, não é? Por causa, está aqui Sim. a Conceição, por isso salientar esse aspecto. Eu não referi porque percebi que vocês já tinham percebido também essa Eu sei. mais-valia. Não é essencial, mas é uma mais-valia nesse caso, nesta caminhada. É uma mais-valia. Ok, mais perguntas então, comentários para Não, o eu Anderson? gostava imenso de fazer perguntas mais científicas sobre o assunto, mas sou completamente. A minha área não é nessa zona. Se é que ainda tenho alguma área de física, se não sou especialista em alguma coisa, mas acho que na realidade os lasers, e especialmente na parte das aplicações biológicas, é uma coisa muito, muito interessante. E eu penso que o Anderson também está ligado à parte mais biológica, não é? Também, eu tenho aqui na minha área, eu trabalho com normalmente 3 coisas principais. Uma delas é ótica não linear em materiais nanoestruturados, usando o pulso de femtosegundo. A outra é a área uma área que a gente chama de random lasers, são lasers aleatórios, uma coisa que inclusive o Nobel de 21,
que foi dado por Parisi e o Hasselmann e outros caras na área de física e estatística, eles, naquele documento equivalente, eles citam um dos nossos trabalhos, com random laser é um assunto bem interessante, é um tipo de laser que não tem cavidade, sistema complexo, a luz que é gerada é coerente, e a gente fez muito trabalho com analogia em sistemas complexos. Então, a gente mostra a transição de efeito chamado Replica Symmetry Break e tal. E o nosso trabalho junta os trabalhos dos 2 Nobel, junta a coisa climática e tal lá. E obviamente que eu não sabia disso. E nós fomos citados, o trabalho foi citado no documento do Nobel de 21, do Paris, como sendo o artigo que conecta as duas coisas através da fotônica. Isso também foi algo muito, muito legal. Então, é uma área chamada Random Lasers que a gente fez uns trabalhos pioneiros e tem muita coisa nisso. E a outra área que eu trabalho é a área de biofotônica. Eu sou, faz uns 20 anos já que eu estou no programa de pós-graduação da odontologia. Então, a gente aplica principalmente técnicas de tomografia por coerência óptica, OCT, em odontologia, dermatologia um pouco menos, mas principalmente odontologia em todas as áreas. Então, a gente tem essa interação forte aí com a parte biológica por conta disso. Obrigada. Impressionante, impressionante. Tá bem, então. Bom, acho que podemos encerrar agradecendo novamente a disponibilidade do professor Anderson de dar essa excelente palestra sobre o Prêmio Nobel de 2023 e lembrar que essa palestra está gravada, vai ficar disponibilizada no canal do YouTube e eu vou parar de gravar e dar os parabéns de novo à União dos Físicos do Brasil Portuguesa pelo 4º ano. A nossa presidente Sônia Semedo está aqui presente. E despedir então de vocês, até o próximo webinário. Eu vou só parar de gravar e a gente pode ficar aqui para a gente se despedir. Ok. Boa tarde a todos. A grande